aí, pessoal, hoje é dia de dossiês. Tinha um tempinho, né, que a gente não fazia um vídeo mais investigativo, mas devido aos acontecimentos das últimas semanas, algumas coisas pra mim começaram a ficar mais claras, principalmente sobre esse pessoal da nova esquerda, e a gente vai abordar aqui hoje. Perceba que a nova esquerda se confunde com liberalismo. Gente, entenda uma coisa. Discussão sobre o melhor método econômico é uma coisa. Agora, você possuir uma ideologia é outra. Uma coisa é a gente discutir, qual é o melhor método pra gente, sei lá, implantar aqui para resolver esse problema econômico que a gente vem tendo nas empresas estatais, ou para fazer uma retomada de PIB. E aí a gente fala também nessa questão do livre mercado. Só que o liberal, o cara que ele se declara um liberal, ele, na verdade, ele tá dentro assim de um grupinho, sabe, e que possui uma ideologia. E o liberalismo nada mais é do que o louvor ao dinheiro. É isso daí, sabe? Não me vem com essa história, aqui eu não vou entrar nessa discussão, não porque é o liberal clássico, mas porque é a escola austríaca. Cara, entenda uma coisa. Modelos econômicos são uma coisa. Você se definir um liberal é outra coisa. O liberal no Brasil, que vem se mostrando no final das contas, é o cara que ele se coloca acima de tudo e o dinheiro acima de todos. Isso daí é o liberalismo no Brasil, é assim como que funciona. Vocês estão cansados de ver aí o pessoal do MBL, o pessoal do Novo, sabe? Jornalistas e por aí vai, e a gente já vai abordar hoje. Se a gente for parar pra analisar a oposição que a gente tinha, no passado a gente já tinha a velha esquerda, que era vermelha, sabe? Que era um grupo que o objetivo final deles era a obtenção do poder. Era o que eles queriam obter o poder. Pra fazer o quê? Diversas coisas, mas o foco maior deles era o poder. Eles não estavam tão preocupados, sabe, em ter dinheiro. O dinheiro é só um meio para eles. O dinheiro eles usam como meio para obter o poder, sabe? Não é esse o objetivo final. Já a nova esquerda, aí a nossa esquerda, né? A nova esquerda, tá? A esquerda da velha esquerda. O foco dele, gente, é dinheiro. Essa gente é dinheirista mesmo. Eles não estão preocupados, sabe, em ter o poder, de estar na presidência. Eles querem cargos? Querem. Mas mais do que isso, eles querem poder na sociedade. Poder não, dinheiro. Eles querem poder de compra, eles querem vida mansa, sabe? Eles querem status acima de tudo. E a gente vai começar a abordar isso ao longo do vídeo, para vocês começarem a entender, né? Quando a gente fala em liberalismo hoje, os grandes liberais brasileiros, quais são as principais figuras que vem na mente, né? Liberais e nova esquerda. A gente tem o Ananias, temos o Rap, Arnaldo Ferreira, Renan, Arthur, Kataguiri, o resto do pessoal do MBL, o Ayan, o Lobão, o Felipe, sabe? O André Marinho, o Alexandre Borges, Andreasa, o Coppola, o Gentili, o André Guedes. Esse pessoal aí, se não for liberal, eles estão completamente engajados na nova esquerda, na isentosfera. Então, não se engane. Vocês que estão aqui nesse canal, vocês já entenderam. Quem não entendeu, eu sugiro que abra a playlist dossiês do canal e comece a assistir desde o primeiro episódio para vocês entenderem como se dá. Então tá cada vez mais claro que todo esse pessoal age junto. Vocês já viram aqui várias vezes que eu trouxe Nando com o Rap e o Ferreira juntos, que ambos estavam no curso de Arthur, que são amigos do Renan, que o Renan é amigo do Ayan, que o Ayan é compartilhado pelo Gentili e pelo Lobão, que esses aí tem um vínculo com o pessoal da Jovem Pan, que o Ayan já escreveu junto no mesmo blog que o Felipe Moura Brasil, que já trabalhou com o Andreasa, com o Coppola, com o André Marinho. Você vê que o André Marinho, o pai dele, é suplente do Flávio Bolsonaro. Então você vê que esse pessoal ele sempre está envolvido. Eles sempre estão envolvidos em várias coisas extremamente estranhas. E a gente chega hoje, a gente tinha toda aquela oposição que era já conhecida. A Folha, o Globo, sabe, o Estadão, a grande mídia como um todo. Só que agora surge esse movimento, né, da nova esquerda liberal. Que é quem? Quem é que tá à frente hoje em dia disso daí? A gente tem a Jovem Pan, a gente tem um antagonista, velho, a Jovem Pan já levou, quantas vezes a Jovem Pan já levou Bebiano pra dar entrevista, sabe? Julian Lemos, Joyce Hasselman, sabe? Ficam queimando o governo o tempo todo. O antagonista passou o ano tentando criar um racha entre Moro e Bolsonaro.
Vocês estão vendo que esse vídeo aqui eu não vou botar filtro, o YouTube vai desmonetizar, mas eu acho que a mensagem desse vídeo tem que chegar a todo mundo. Então não vou colocar nomes nem apelidos. Vamos nessa. Então a gente tem a Cruzoé. Vocês se lembram da Cruzoé, que fez a reportagem dos blogueiros de crachá, que basicamente foi o início da CPMI da fake news, que levou todo mundo ali, que gerou aquela lista gigante. A gente tem aí que tá para chegar a CNN Brasil. CNN Brasil, gente. A CNN que, basicamente, o jargão fake news surgiu porque Trump chamando a CNN de fake news. A gente tem no ramo político, a gente tem um Partido Novo, a gente tem o MBL, que não é um partido, mas é um movimento político. E esses aí são os principais grupos quando a gente fala em Nova Esquerda, em Zentolândia. E tudo vai fazer sentido conforme a gente for conversando. Alguns vídeos atrás, eu fiz um episódio chamado Bolsolavo Humorismo, que eu explico pra vocês como o Brasil de hoje, sabe, o movimento conservador, a direita brasileira, basicamente é um movimento que temos, enquanto líder, carregando a moral, o Jair Bolsonaro, aquele cara que representa a base da segurança jurídica, da confiabilidade no ser humano, de restabelecer a confiança na sociedade, é o juiz Sérgio Moro. E todo o arcabouço cultural, filosófico, intelectual, através do Olavo de Carvalho. Então nós temos o bolsolavo-humorismo, seria um paralelo à moral judaico-cristã, né, com Bolsonaro, a filosofia grega com Olavo e o direito romano com Moro, formando o que Olavo define como os 3 pilares da sociedade ocidental. Percebam que desde quando o governo começou no passado, o pessoal vinha atacando, o presidente o pessoal sempre ataca, mas o pessoal vinha atacando Olavo, e Olavo estava mostrando vários problemas e inconsistências no governo. Até que muita gente pode ter esquecido, Olavo resolveu desembarcar da discussão política. Logo no meio do ano, teve aquela questão lá do Santa Cruz, do General Santos Cruz e por aí vai. E até trouxe assim, uma matéria pra vocês verem de maio que diz, né? Não me meto mais na política brasileira, diz Olavo de Carvalho. Então esse pessoal da mídia, do mainstream, junto com a Nova Esquerda, eles conseguiram derrubar Olavo de Carvalho. Derrubar não completamente de fora, porque o Olavo lhe aparece vez ou outra, sabe? Quando a coisa tá muito feia mesmo, Olavo sempre aparece. Mas aqueles comentários diários para dar um direcionamento não tem mais, até porque vinham atacando Olavo constantemente. Então a gente sobra Moro e a gente fica, né, com Moro e Bolsonaro. Os 3 pilares se reduziram a 2. E tá mais do que claro que a estratégia atual é o quê? É fazer com que Moro e Bolsonaro criem um racha entre eles, para tentar desidratar, inclusive até ambos. Para quem não tá acompanhando, inúmeras vezes, né? A gente tem a figura do Nando Moura, que hoje em dia, gente, entendam uma coisa. Não adianta não falar mais nesse cara. E eu vou explicar isso ao longo do vídeo. Ele, hoje em dia, é o principal criador de narrativas contra o governo. Vocês já olharam quantas assinaturas a Folha de São Paulo tem? O Estadão? Gente, o Nando Moura tem mais views do que a Folha de São Paulo. O Nando Moura tem mais views do que o Estadão. Eu vou mostrar isso pra vocês também ao longo do vídeo, quantos views o Nando Moura tem. Então ele vem postando incessantemente a questão que Moro deve desembarcar do governo Bolsonaro. E ele já falou que Bolsonaro surfou na onda de Sérgio Moro. Ele já falou que nunca mais vai votar em Bolsonaro. Inclusive, nesse vídeo aí, que é Sérgio Moro presidente, ele faz toda essa ideia para tentar remover os apoiadores do governo e começar a focar nessa ideia de Sérgio Moro. Então, Sérgio Moro vem postando fotos e mais fotos, falando que tudo o que vem acontecendo é graças ao Jair Bolsonaro. Tanto que no final desse tweet ele fala, ó, os crimes caem porque no governo Jair Bolsonaro estamos trabalhando como nunca. Sabe, a mulher dele fez um post no Instagram que falava graças a Deus meu marido hoje está no Ministério da Justiça graças ao presidente Jair Bolsonaro. Então, o Nando Moura, ele é o ponta de lança. Ele é o cara que realmente cria as narrativas. Ele já chegou no ponto que ele já apareceu no Diário do Centro do Mundo, no Brasil 247, que são blogs de extrema esquerda, pra quem não sabe. Ele já foi citado até pelo presidente, gente, porque chegou no ponto que não dá mais pra ignorar esse cara.
Não dá mais. Porque ele perde a quantidade de seguidores, até perde, mas em views não vem tendo uma alteração tão grande. Eu vou mostrar para vocês. Ele chegou num ponto que até algumas pessoas já começaram a comentar que nas últimas horas, quando o presidente posta uma foto com a criança, o Nando Moura ele chega e ele posta uma foto de Stalin segurando uma criança. Stalin, para quem não sabe, foi um dos presidentes, não sei se fala assim, primeiros ministros, ditadores da antiga União Soviética. Ele também é conhecido por ser um genocida. Quem não sabe o que é um genocida é uma pessoa que promoveu morte de milhões de pessoas. E Nando Moura, ele tenta fazer esse link entre Bolsonaro e Stalin. Esse é o ponto que chegou. E percebam outra coisa. Está existindo uma progressão no nível dos ataques. Vocês se lembram que quando ele começou, ele veio na ideia que os meus inimigos são as pessoas que estão contra a Lava Toga. Começou dali. A Lava Toga era o início de tudo. Era uma pauta bomba. Começou dali. Quem não está comigo vai ser meu inimigo. Depois disso daí, ele teve uma progressão. Ele passou do ponto que eu critico os erros e eu elogio os acertos. Depois disso daí, ele passou para a progressão. Ele não faz mais nenhum elogio. Todos os vídeos e os tweets deles são atacando o governo. E agora ele está no novo patamar que ele já está comparando o governo Bolsonaro a um governo genocida. E vocês se lembram, quem é que falava que Bolsonaro seria um ditador, que promoveria um caos no país, que, sabe, poderia trazer um movimento extremamente agressivo, ditatorial? Quem é que falava isso? Era o pessoal da antiga esquerda. E é o que o Nando Moura está falando agora. E quando ele posta isso daí, ele fez outro tweet que fala: uma coisa nunca mudou neste mundo. Quando um político começa a tirar foto com criança, é porque mais merda se aproxima. Ele tá falando que mais coisas ruins vão vir. E sabe quem é que comenta? O Cláudio Dantas, que é do antagonista. Lembra que eu falei pra vocês? E depois vem o Gentili. E quando ele vai no boteco tomar café preto com pão na chapa? Vocês entendem? É sempre as mesmas pessoas agindo da mesma forma. Porque não interessa pra eles, vocês têm que entender uma coisa. Não interessa para eles quem está no poder. Eles já chegaram num patamar de vida que a vida deles não vai regredir, gente. Nando Moura recebe em dólares. Quanto mais a economia quebra, melhor para ele. Ele fez um vídeo reclamando que a taxa Selic estava menor e aí os juros do banco iam ser menores. Ou seja, quem tem um dinheirinho na poupança ia receber menos de juros. Por quê? Porque ele tem dinheiro, ele tem aplicações, para ele é vantajoso ter uma taxa de juros alta. Ele é um mestre do capitalismo. Quem de vocês nunca ouviu falar que o Brasil é o paraíso dos rentistas? Então, eles estão num patamar, gente, que não importa. Eles só querem mais e mais dinheiro e status. Vocês estão vendo o Nando Moura reclamar que os vídeos deles vêm sendo desmonetizados? Danilo Gentili é um apresentador dos maiores programas, né, de talk show do país. Cláudio Dantas é dono do Antagonista, que tem lá aquele envolvimento com a Empíricos, que também opera na bolsa. Vocês acham que tudo isso daí é aleatório? Vocês acham que essas pessoas vão ser afetadas caso o governo Bolsonaro caia e volte um PT ou algo assim do gênero? Vocês conseguem entender isso? E aí a gente passa para um patamar que hoje o Ricardo Gama posta uma foto do Nando Moura, que eu vou mostrar depois, e o Nando Moura usa aquele apelido, né, que fala que ele é filho de uma coisa... Isso aqui não é muito bom, né, que as mulheres... Uma coisa relacionada à mulher. E ele xinga o Ricardo Gama disso, e o Ricardo Gama dá uma resposta, e aí o Nando Moura retruca, né? A Daiane Pimentel sai em defesa do Nando Moura, a Vena também, a Vena lá estava envolvida com a questão dos blogueiros de crachá, a reportagem da Cruzoé de Felipe Moura Brasil, que deu na CPMI da Fake News. A Daiane Pimentel tá envolvida lá naquele áudio que vazou do delegado Valdir e por aí vai. E nas últimas horas, Leudo da Rádio Cristal Vox, ele solta um vídeo que ele mostra um áudio do Nando Moura perguntando pra ele se ele agora também faz parte do grupo de traidores, que eles querem conversar, eles têm que conversar. E Leudo fala pro pessoal que possivelmente vai ter uma live entre ele e o Nando Moura essa semana já. E vocês percebem como o Nando Moura ele vem cooptando youtubers grandes, que já vinham até atacando o governo? Vocês percebem isso?
Vocês percebem que é sempre o mesmo grupo. Ele tá basicamente assim aumentando o exército de youtubers. Porque, gente, Nando Moura ainda é um dos... Em termos de youtubers que falam de política, ele é o maior youtuber que fala de política. E depois dele, sabe quem é? É Arthur Moledo Duval, o deputado em São Paulo do MBL, né? O Mamãe Falei. Então, nas últimas horas, por exemplo, a Jovem Pan, que agora contratou mais pessoas por causa dela, contratou essa japonesa aí, essa pessoa com descendência oriental, não sei se é japonesa, que é a Thaís Oyama, ela fala, o Foro de São Paulo nunca teve a menor relevância. Ela faz piada, ela fala que o Foro de São Paulo não serve de nada. Quando, na verdade, se você for no YouTube e você colocar José Disseu Foro de São Paulo, José Disseu, que é o cérebro por trás do PT, ele explica como o Foro de São Paulo foi crucial para a esquerda chegar ao poder na América Latina. E aí ele fala como o Foro de São Paulo, em outros vídeos vão achar, ajudou para Hugo Chávez chegar ao poder na Venezuela, os Kirchner na Argentina, o Evo Morales na Bolívia, Lula aqui no Brasil e depois a Dilma. E aí, o pessoal da Jovem Pan fala que isso aí é piada. E o Foro de São Paulo é uma pura piada. É isso que o pessoal da Jovem Pan tá falando. E no final da matéria, ela ainda faz piada com Olavo de Carvalho, falando que Olavo de Carvalho, filósofo da internet, esse filósofo online, é assim que ela descreve Olavo, que sempre deu uma importância muito grande. E aí, sabe quem foi que também falou do Foro de São Paulo? Alguns dias atrás, que isso aí foi nas últimas horas da Jovem Pan, mas quem falou uns dias atrás foi o Nando Moura, gente, que ele fala que o maior instrumento do Foro de São Paulo hoje se chama Jair Messias Bolsonaro. Então vocês entendem como o Nando Moura hoje é o cara que cria as pautas? Por quê? Porque ele é o cara que tem o maior peso. Ele inicia a pauta depois vai para o Twitter, ele vai em ataques muito mais agressivos no Twitter e depois a mídia começa a bombardear essas pautas. E aí que eu falei pra vocês que ia mostrar alguns números. A gente tem aqui, ó, Nando Moura com 3,25 milhões de inscritos. Arthur com 2,66 milhões. Quando a gente vai pro pessoal da direita, tem Bernardo Kister que é até maior, mas Bernardo, gente, ele não é assim de política. O negócio de Bernardo, ele tá se dedicando na luta contra essa aula marxista dentro da Igreja Católica. Então por isso que eu não coloquei ele, e eu coloquei o Daniel Lopes, que é um dos maiores, que tem 638 mil seguidores. Olhem a diferença. Olhem a diferença. É 5 vezes a menos que o Nando Moura. É 4 vezes a menos do que o Mamãe Falei. E aí, Bárbara, que outro youtuber grande, acho que vem basicamente depois do Daniel, é as número 2 basicamente, tem metade do Daniel. Vocês estão entendendo isso? E aí vamos passar para os números, ó. Aqui em cima, vocês vão ver assim, ó, que é o Daily Averages, que é a média diária. Nando Moura tem uma média diária de 256 mil views, quase 257 mil views. Enquanto o Daniel tem 135 mil e a Bárbara 68 mil. Vocês entendem isso? O cara tem mais do que somando os dois mais dele tá junto, ele sozinho tem mais. Por semana, ele tem 1 milhão e 800 mil views. Isso é o que o Nando Moura tem. O Arthur, do Mamãe Falei, tem 225 mil por dia. 1 milhão e 600 quase por semana. Daniel Lopes não tem 1 milhão por semana, gente. Vocês estão entendendo isso? Isso porque Daniel Lopes tem vídeo todos os dias. Todos os dias. E vocês querem falar, não vamos falar do Nando Moura. Vocês têm que parar de falar nesse cara. Vocês estão vivendo em que planeta? Vocês que vêm no comentário falar pra não falar do Nando Moura, em que planeta vocês estão vivendo? Sem ofender mesmo, me desculpa falar assim. Vocês não conseguem perceber que o cara é o maior veículo de propagação de notícias individual contra o governo que nós temos hoje? Vocês acham que a Folha de São Paulo tem tanta penetração contra ele? Fora isso daí, ele tem Twitter e diversas outras coisas que tem uma massa de pessoas que vão lá retweetar as falas dele. Ele posta uma coisa, ele tem vários twitters de pessoas anônimas que estão com ele retweetando. Retweetam e retweetam. E aí, gente, eu queria falar pra vocês sobre 3 coisas. Que é bombardeamento de informação, fluxo de memória e informação descritiva.
Porque essas são as três coisas que esse pessoal da nova esquerda e a mídia como um todo vem se utilizando. O primeiro lugar é o bombardeamento de informação. E o que é isso? Você tem inúmeros veículos de mídia, pessoas, influenciadores e por aí vai, soltando informações sem parar. E aqui você vê qual é o grupo de youtubers. Gente, é um grupo extremamente pequeno, gente. É o pessoal Terça Livre, Mauro Fagundes, Vista Pátria, Bárbara, Daniel Lopes, sabe? Um ou outro. Você pega só, sei lá, o Estadão ou a Folha. O Estadão ou a Folha tem mais jornalistas do que todos os youtubers de direita junto, que estão do lado do governo. Então, é tanta informação que esse pessoal bombardeia que a gente não tem capacidade física nem intelectual de responder todas num dia. Eles bombardeiam de informação, chega no final do dia, quando a gente tenta pegar algumas para responder, eles já estão com milhares de outras. Milhares. Eles têm uma rede de propagação de informação. Com a penetração que é na TV, nas rádios, na internet, no Twitter, no Instagram, pelo WhatsApp. Eles bombardeiam. E aí, quando chega uma informação que tem uma certa lógica para você, às vezes você compra. Porque às vezes vem pela Jovem Pan, que é um veículo, não, isso aqui aparentemente não é assim, uma mentira, faz um sentido, você vai lá e compra. Se você não ouvir nenhuma explicação falando que é mentira, já foi. Você caiu numa informação falsa. Você comprou uma narrativa que é mentira. E aí, sabe qual é uma consequência desse bombardeamento? É o fluxo de memória. Eu não achei outro nome para descrever, mas o que seria isso? Se eu perguntar pra você hoje, como foi o seu aniversário de 10 anos? Você consegue lembrar? Você consegue lembrar todas as pessoas que estavam lá? Você consegue lembrar a roupa que você estava vestido no seu aniversário de 10 anos? O que você comeu? O que você ganhou de presente ou o que você não ganhou? Se você realmente teve aniversário ou não? Qual era a temperatura do dia? Se o dia estava quente, estava frio? Que horas começou? Que horas terminou? O que você fez depois? Você consegue? Você não consegue. Você não consegue ter toda essa informação detalhada. O que sobra dentro da sua cabeça é um fluxo, sabe? Você consegue lembrar mais ou menos que foi uma festa, você vai conseguir lembrar de 1, 2, talvez 3 acontecimentos assim importantes, alguma coisa assim muito engraçada, sei lá, alguém que passou mal, falou uma besteira muito grande, ou sei lá, você ganhou um brinquedo e o cara foi lá e quebrou seu brinquedo, sabe? Você guarda meio que um fluxo de memória. Você não consegue lembrar de todos os detalhes, mas sabe, você consegue ter uma imagem meio borrada na mente. E é isso que é um dos grandes problemas. Por quê? Esse pessoal bombardeia tanto de informação que daqui a 5, 10 anos, quando a gente olhar para o passado, possivelmente a informação que vai vencer é a informação deles. Vocês sabiam que já existe monografia falando que o MBL foi um dos principais grupos responsáveis pelo impeachment? Monografia. Então, se tiver um livro no futuro, vai ser baseado nas monografias, que são os trabalhos acadêmicos. Então, a tendência é que as crianças aprendam nas escolas que o MBL foi o salvador do país. Porque só guarda o fluxo. Se eu perguntar pra vocês, me descrevam detalhadamente o mensalão. Vocês vão lembrar do mensalão detalhadamente? Vocês vão pegar o globalzão, o geral, que era lá uma compra de deputados, lá do PT, por aí vai, que envolvia assim um dinheiro. Mas vocês não vão lembrar de tudo. Vocês vão lembrar que algumas pessoas eram ruins, vocês vão lembrar que outras pessoas eram boas, mas porque é tão boa porque é ruim você não lembra. E aí, a única forma da gente vencer isso tudo, o bombardeamento e o fluxo de memória, é com uma coisa que é extremamente difícil, que é informação descritiva, analítica. É você conseguir ter de forma escrita e detalhada toda a análise dos termos, que às vezes vai se tornar até um livro. Então, se você quer ter uma informação descritiva dentro da sua cabeça para lembrar e poder acordar alguém, é um trabalho colossal. Veja até hoje a imagem que o brasileiro médio tem sobre o regime militar. E foi um negócio extremamente ruim, cheio de problemas, que perseguiam muita gente. Por quê? Porque é muito mais fácil de guardar o fluxo de memória, que é consequência de um bombardeamento de informação, do que ter informação descritiva. Que para isso vai ter que pegar um livro como 1964 e ler o livro inteiro. Ler para entender, pega aquelas atas todas para ouvir o outro lado. Por quê? Porque além disso tudo, ainda existe algo chamado espiral do silêncio. A informação do outro lado às vezes nem chega até você. Então vocês percebem tudo o que vem acontecendo?
E aí, em termos de política, tá, mas e aí? Em termos de política, gente, esse pessoal quer saber de dinheiro, sabe? Vocês, olha aqui essas matérias, ó, da Gazeta do Povo. O pomo da discórdia no PSL, 400 milhões do fundo partidário. Briga do PSL tem como centro fundo partidário. A primeira matéria é até do Alexandre Garcia, do Gazeta do Povo. A outra aqui é do Correio Brasiliense. E aí, a briga é pelo fundo partidário, a briga é fundo partidário. Que se Bolsonaro sair, aparentemente Bolsonaro não vai nem carregar esse fundo com ele, sabe? Tá com a mão na frente e outra atrás. Só que aí, sabe o que foi que teve problemas há um tempo atrás? É isso daqui, ó. Bolsonaro e 21 parlamentares do PSL pedem acesso a contas do partido para realizar auditoria. Bolsonaro pede auditoria externas nas contas do PSL e agrava a racha no partido. Porque Bolsonaro tem uma suspeita que o dinheiro do partido estava sendo usado de uma forma não tão interessante. Vocês entendem como é importante para esse pessoal? Foi importante para o PSL ter Bolsonaro? Olhem a quantidade de deputados que eles colocaram lá só porque estava ligado à figura de Bolsonaro. E quanto dinheiro o PSL não recebeu? Quanto dinheiro o PSL não recebeu? Então, para esse pessoal, gente, tanto faz. Tanto faz. Eles não têm uma causa. Eles estão interessados em dinheiro e status. Eles nem querem ter o poder. Eles querem dinheiro e status. Vida boa, viagens, passeios, Ferraris e por aí vai. E aí, quando a gente fala em PSL, o Bivar solta a matéria no antagonista, que eu acabei de falar para vocês, que fala: o governo ficou ensandecido para pegar dinheiro. E aí ele fala lá, né, que o Bolsonaro basicamente ficou louco, sabe, para pegar o dinheiro do partido, do fundo partidário. Bolsonaro, gente, que se elegeu com a campanha mais barata da história, acho que do mundo, gastou menos de $1 milhão para ser eleito, sabe? E aí sai uma reportagem da Cruzoé, do Blogueiros de Crachá, de Felipe Moura Brasil, e também no antagonista que Mamãe Falei está negociando com o PSL. Arthur está negociando para ver se sai como prefeito do PSL. O PSL com todo esse dinheiro. Partido Social Liberal. Liberal. Vocês entendem? Vocês conseguem entender isso? Como todo esse pessoal tá junto, nunca existiu, na verdade, um apoio a Bolsonaro. Vocês lembram como foi difícil na época Bolsonaro achar um partido? Eu trago até aqui na matéria, né, o Blogueiros de Crachá. Quem retweetou na época também, que fez uma propaganda, né, mostrando assim um grande trabalho, foi o Rodrigo Constantino, que se declara um liberal, que é da Jovem Pan, escreveu pra Gazeta, sabe? Aí o Arthur, pegando essa mesma linha do Blogueiro de Crachá, que é falar que a gente é uma milícia organizada que tá do lado do governo, sabe? Que tá promovendo loucuras. Vem Arthur, faz uma reportagem para a Cruzoé. A direita revolucionária atrapalha, para falar que é a gente que tá atrapalhando. A gente que é o problema. É o tempo todo os mesmos grupos de mídia criando narrativa contra o governo. E vocês querem que a gente não fale mais desse pessoal. Vocês não entendem isso? Vocês se lembram que quem foi que começou essa questão da direita flaviana, a direita true, sabe? A direita gengivuda. Nando Moura, gente. Nando Moura que começou com isso daí. Nando Moura que começou a falar que é a direita gengivuda, a direita flaviana. Vocês conseguem entender porque não dá pra deixar de falar em Nando Moura? Ele que começou a escalada no discurso. E aí, ó, eu trouxe aqui pra vocês alguns números das eleições do ano passado. Ah, não teve fraude, não teve fraude. Gente, independente se teve fraude ou não, o resultado não ia ser muito diferente não. Olhem o congresso que a gente tem. Rodrigo Maia, Alcolumbre, Gleisi Hoffmann, Randolfo Rodrigues. Olhem todo esse pessoal que a gente tem lá no congresso, gente. Sabe, Bolsonaro venceu com 55%. E outra coisa, para se candidatar a presidente, tem que ter um partido. No Brasil, você não pode ser eleito para nada se você não tiver um partido. Se você não tem um partido, você não é eleito. E vocês se lembram como foi difícil para Bolsonaro achar um partido? Tem umas matérias de 2017. Bolsonaro, o candidato ainda sem partido para 2018. Da Exame. Outra matéria da Folha de São Paulo. Apesar de Bolsonaro, direita deve continuar sem partido no Brasil. E aí a própria reportagem diz, ó, Fernando Henrique Cardoso jura que é de esquerda, embora muitos brasileiros enxerguem o PSDB no outro lado da régua política, como o PSDB fosse de direita. Durante seu governo, 31% dos eleitores diziam que os tucanos eram de direita. Anos depois, FHC ainda tentava convencer. Se eu disser que eu sou de esquerda, as pessoas não vão acreditar, embora seja verdade. E Kim Kataguiri, nas eleições do ano passado, falou no segundo turno, entre Alckmin, que é do PSDB, e Bolsonaro, ele votaria em Alckmin.
ele votaria em Alckmin. Ele falou que o Rodrigo Maia é nota 8 e Bolsonaro é nota 5. E a matéria continuou. As bússolas ideológicas são desorientadas no Brasil, mas não há partido forte que se assuma de direita por aqui. O ícone conservador do momento, Jair Bolsonaro, atrai quase 20% do eleitorado, mas precisou alugar o nanico PSL para poder disputar a presidência. Foi o que ele fez, ele alugou, gente. E sabe qual foi o preço? Dá um fundo eleitoral gigante, gigante, milhões e milhões do seu dinheiro, sabe? Foi pro PSL. Foi pra isso. Foi esse o preço que Bolsonaro teve que pagar, sabe? Porque senão ele não poderia nem concorrer a presidente. E aí, ó, uma foto aqui dos partidos que tem no Brasil. Vocês acham que nesse atual momento algum partido daria a legenda para Bolsonaro se candidatar? Por que vocês acham também que é tão importante para esse pessoal fazer o impeachment de Bolsonaro? Porque o impeachment muitas vezes vem junto com, pode ser assim, cancela o direito dele de poder se candidatar. Nega os direitos políticos, então ele não vai poder nem se candidatar na próxima eleição. Será que o filho de Bolsonaro teria a mesma força que ele tem? E aí você vê, ó, MDB, PT, PSDB, PP, PDT, PTB, Democratas, PL, PSB, Cidadanias, Republicanos, PCdoB, PSOL, PSTU. Vocês acham que algum desses partidos iam dar espaço para Bolsonaro? Vocês acham mesmo? Vocês percebem como no Brasil é complicado e por que não é aprovado a lei que permite as pessoas se candidatarem sem partido? Porque só os donos dos partidos, os grandes caciques, vão escolher as pessoas que terão possibilidade de se candidatar a presidente. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que se Bolsonaro cair, quem vai escolher os possíveis candidatos são os donos do partido? Porque no Brasil, só tendo um partido para se candidatar, é capaz de nem Moro eles darem uma vaga. É capaz de dar uma vaga para Moro de vice pro Amoedo. Ou capaz de dar uma vaga de Moro pra ele entrar lá no Novo, né? Só se for pro Amoedo por vice, pra impeachment o Moro e Amoedo entrar aí como presidente. E aí, falando do Novo. Bolsonaro, gente, é a única opção que a gente tem. Não existe outra. E qual é a opção depois de Bolsonaro? Choremos, aceitemos, é o Novo. Mauro Fagundes falou nas últimas horas na live com o Marcos Falcão. Velho, se fosse hoje um segundo turno entre Haddad e Amoedo, você votaria em quem? Eu votaria em Amoedo. O PT não dá, é impossível. Um segundo turno entre Ciro Gomes e Amoedo. Segundo turno entre Marina Silva e Amoedo. Segundo turno entre Álvaro Dias e Amoedo. Marcelo Freixo e Amoedo. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender que assim que alguns youtubers começaram a falar dos vínculos que Nando Moura vem apresentando ter com o Novo, Nando Moura gravou um vídeo vestindo uma camisa laranja pela primeira vez. Nando Moura, que é conhecido por ser do movimento do rock, que sempre tá vestido de preto, sabe? Uma sopa de camuflagem, de exército, por aí vai. Outra pessoa que declarou apoio ao Novo é o Caio Coppola, que vai estar na CNN. Um conservador, liberal na economia, como ele se diz. Que já tacou o pau em Bolsonaro. Naquela época lá do vídeo lá do Leão, falou que Bolsonaro na verdade era uma leoa, sabe? Falou que Bolsonaro era amigo das hienas, tava junto no acordão. Vocês entendem, gente? Vocês acham que esse vídeo do Moura não foi uma mensagem subliminar? Não foi pra criar mais e mais problemas? Vocês conseguem entender tudo isso? Como tudo está ligado? Como esse pessoal, o que eles querem é dinheiro? Gente, vai ter eleição agora em 2020. Se a esquerda vai ter 45% dos votos, é o pessoal que votou Haddad, vai pulverizar nos partidos. Talvez tenha um pouco menos, porque Bolsonaro tá com mais e mais popularidade, mas a esquerdona ainda vai ter 30%, gente. Então esse pessoal da nova esquerda, eles não vão se preocupar com a esquerda velha, porque não adianta. O cara que é eleitor de Lula livre, ele não vai votar no Novo de Amoedo. Não vai. Então eles vão focar em desidratar o presidente Bolsonaro. E aí, voltamos de novo na figura do Moro. Eu não costumo dar solução pra nada, porque eu não acho que eu tenho capacidade. Eu tenho capacidade para fazer uma análise e mostrar que existe algum problema.
Mas eu vinha pensando em algo. Não sei se faz sentido ou não, também pode trazer alguns problemas. Mas eu vinha pensando no seguinte. A figura do Sérgio Moro, o Moro, ele tá ficando cada dia mais esperto. O Moro já tá se utilizando até de memes. E o Moro, percebam, que ele já vem defendendo o governo Bolsonaro inúmeras vezes. Ele vem defendendo, velho, tem que defender o governo, tem que defender o governo, tem que defender o governo. Imaginem se Sérgio Moro faz um Twitter endereçado com nome, RG, endereço pro pessoal nova esquerda. Falando, ó, você está tentando promover um racha que não existe. Você é um agente de desinformação, você é um agente de fake news e por aí vai. Imagine se o Sérgio Moro faz um Twitter desse para Nando Moura. Imagine se Sérgio Moro manda um Twitter direto para Nando Moura. Qual vai ser a nova estratégia deles? Vocês acham que eles vão conseguir agora peitar Olavo de Carvalho, Jair Bolsonaro e Sérgio Moro ao mesmo tempo? Então é isso, gente. E só pra chegar aqui no fim do vídeo, queria fazer aqui uma menção ao Lilo. Porque enquanto tá todo mundo aí falando pra deixar de lado, muita gente às vezes nem quer comprar essa briga com o pessoal nova esquerda, quer dar só umas matériazinhas, quer falar alguns assuntos mais suaves. Lilo foi o primeiro cara que começou a mostrar essas movimentações da nova esquerda. Foi o cara que apanhou todo mundo no início. Inclusive soltou um vídeo agora aí sobre Nando Moura contra Jair Bolsonaro, que ele coloca essa imagem que eu também mostrei aqui e várias outras coisas. Então, quero deixar aqui um salve, principalmente pro Lilo. Ele tá aqui lutando há muito tempo, sabe? Apanhou muito tempo sozinho. Muito tempo sozinho. Então, não dá mais pra ficar assim. A gente tem que pensar em alguma coisa, realmente assim, que funcione pra começar a desestabilizar essa narrativa nova esquerda. Porque eles dominam todos os meios de mídia considerados isentos. Não aqueles bem já sujos, né? Eles dominam assim, um antagonista, que muita gente não acredita. Jovem Pan, CNN, MBL, Novo e por aí vai. E só para reforçar mais uma vez, lembrem de quantos seguidores, né, e visualizações esse pessoal tem. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. E com isso chega ao fim do vídeo de hoje. E para não deixar esse pessoal da nova esquerda falar que a gente não tem pauta, a gente não liga pra nada, quem segue aqui esse canal sabe que há muito tempo eu venho repetindo todo final de vídeo pautas. Para não dizer que minhas pautas vão e desaparecem. Que é a luta pelo fim da França do Foro de São Paulo, que o Nando Moura fala que o Bolsonaro é a maior das ferramentas, e Jovem Pan fala com a mentira. Pressionar a base lá do governo, que é pequena, sabe? Para tentar fazer que o plebiscito seja possível, para ver se Bolsonaro consegue colocar um plebiscito e começar a governar com o povo e dar um pé na bunda nesse pessoal. Lembrar das eleições de 2020 já, não pode esquecer, vai ser crucial já para 2022. Lembrar do nosso presidente Bolsonaro para 2022, quem é o mandante, gente, do atentado contra Bolsonaro, e lembrar do impeachment do Gilmar Mendes. Então com isso aqui me despeço desse vídeo, lembrando que esse vídeo aqui ele vai ser desmonetizado, vocês perceberam, não criei nenhum apelido. Então eu vou depender que vocês curtam e compartilhem, porque só compartilhando para outras pessoas receberem. Dificilmente esse vídeo vai chegar para alguém através dos vídeos sugeridos. Então o vídeo ficou longo, comprido, mas foi o melhor que eu pude fazer. Então fico por aqui hoje, gente, um forte abraço e não entrem nessa conversa que temos que deixar esse pessoal de lado, porque esse pessoal não vai desaparecer. E ele tem um alcance, eles possuem um alcance muito maior do que a gente tem. Então fico por aqui hoje, um forte abraço a todos.